Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Os Futuros do Amanhã. E o modelo aqui você já conhece. A gente traz pessoas que estão revolucionando, disruptando, transformando um ou vários mercados. E hoje eu trouxe Odilon Borges. O cara tem uma trajetória incrível, já trabalhou na Globo, já trabalhou no Airbnb, mas eu prefiro que ele conte a história dele e daqui a pouco a gente entabula naquele papo sobre que setores ele está transformando, né, e como que a Atabac, a empresa que ele fundou e está aqui representando hoje, vai ajudar a mudar esse mercado. Odilon, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e vamos começar aquele papo que eu sei que você sabe fazer. Obrigado, Daniel. Obrigado aí, equipe. É um prazer estar aqui, contribuir com os Futuros da Manhã. Vários amigos já passaram por aí com a gente. Sim, comecei a carreira de forma careta, como advogado, e venho do interior do Espírito Santo, fiz faculdade aqui no Rio, e aí fui de escritório e aí passei para a TV Globo, onde eu comecei a me interessar muito por entretenimento, que é o que eu realmente gosto. Sou cinéfilo, sempre ouvi muita música. De lá fui para Óleo e Gás, tem uma grande amiga que me chama de polvo, sempre estou numa área diferente. Então fiquei 8 anos lá na Tecnip FMC, migrei para um porto do Ike Batista, o Porto Sudeste, fiquei lá 1 ano e meio como head, saí para os aeroportos do Brasil, que era o porto de Zurich, né? Agora Zurich, era Vitória e Macaé, em que eu via compliance, que é também uma grande preocupação dentro da Atabac. Vou falar um pouquinho o que é, mas a gente está sempre muito pautado pela diversidade e inclusão e como não gerar crise de cancelamento. De lá, um amigo meu da pós, do MBA, me chamou para fundar a Tabac, e eu tomei um susto, né? Advogado, vou abrir uma empresa de música, como assim? A história tá engraçada. Eu saindo de uma reunião estressante pra caceta do aeroporto, aí me liga o André, fala, ô Dilon, tô ocupado. Eu falei, tô um pouco, é urgente. Não, é rapidinho. Eu falo, ele, vamos abrir uma empresa de música? Porra, André, você comeu cocô, né, brother? Porque o que tem a ver comigo e tal? E aí, tamo aí, 3 anos depois, tamo na Tabac. E nesse meio tempo, logo no começo, eu fui 1 ano também gerente jurídico Brasil do Airbnb. E eu larguei pra ficar só na Tabac já há mais de 2 anos aí. Cara, então, aí eu te chamei muito por conta dessa história que você está construindo na Atabac. Você já passou por vários processos, vários movimentos, né, dentro da música, mas eu tenho acompanhado a história e tenho visto que a Atabac está sempre ali na fronteira do que os músicos, as músicas, os artistas em geral estão precisando. Cara, qual é o problema que a Atabac vem resolver e como que vocês estão transformando esse mercado? Porque a ideia aqui é a gente não se apegar a um futuro, mas vários futuros possíveis. E quem está nessa transformação da música, com certeza está vendo vários sinais, várias transformações, que eu acho que é super legal contar para a galera. Então, conta para a galera como é que, o que que faz a Tabac, como se a pessoa não tivesse a menor ideia do que fosse isso. Eu gosto muito do paralelo com o Uber, guardadas as devidas proporções. Há 8 anos atrás, sua avó falava que jamais você poderia entrar num carro de estranhos, né? E agora, se a gente está entrando no carro de um estranho todo santo dia da nossa vida. Há 8 anos atrás, 10 anos atrás, os artistas tinham que vir de uma grande gravadora, o que a gente chama de major, né? Que eram principalmente 4 no Brasil: Sony, Warner, Universal, Som Livre. E isso mudou de um tempo para cá, como tudo está descentralizando de certa forma. Vários artistas grandes têm se tornado independente. Glória Groove é independente, o próprio Jota Quest, que tá com a Tabac, é independente. No mundo a gente vê a mesma coisa. Tanto que, a nível mundial, 50% da receita paga pelo Spotify é de artista independente. No Brasil, esse número é ainda maior, 70% é de artista independente. Então é muito importante lembrar que o independente não é quem canta em barzinho, que independente é quem tá fora da estrutura de uma dessas majors que a gente falou. E aí, o que a Tabac faz nesse meio do caminho? Ela vê que hoje o artista ele precisa ser o social media, o advogado dele próprio, o empresário, o booker corre atrás de show, fazer isso tudo. Então a Tabac, o que ela vem resolver? Artista ou selo independente? Foca na sua música, foca na sua essência, que a Tabac faz a parte burocrática, principalmente do marketing e do direito. Eu sou muito à frente do direito na Atabac, do business como um todo. Meu sócio André Isidro, que até acho super vale o convite para ele aqui, é o cara que veio da indústria da música, então ele foi CMO da Condzilla há muitos anos.
Ele foi som livre, ele que pilotou todo o digital da som livre lá no começo. E o meu interesse é muito pautado pelo direito como um todo, assim. Na própria Future Law do nosso amigo Bruno Feigelson, a gente criou um curso lá de como ser um melhor advogado 4.0, de empresa. Então, a ideia é sempre sai desse clichê do sair um pouco da caixinha, é pensar um pouco fora da caixinha, né? Mas eu não sei se eu fui claro quanto que a Tabac faz no dia a dia. Você falou que, bom, eu curti bastante esse cenário, né, de que antigamente você, como artista, dependia de uma grande gravadora, e até a própria transformação que as novas tecnologias, redes sociais trouxeram para vários setores, a gente vê replicada para a música também. Então, você pode começar a oferecer diretamente aquilo que você produz, nesse caso, música, arte, para o seu público final. Mas não é só produzir, começar a tocar, cantar, independente do seu instrumento, e distribuir para as pessoas. Você tem todo um ecossistema em volta. E pelo que eu entendi, a Atabaque ajuda o artista a ser independente, né? A Perfeito. não depender de grandes nomes, de grandes empresas, de grandes marcas, que muitas vezes acaba, de alguma maneira, criando essa dependência que faz com que só poucos nomes possam surgir. Então, na verdade, talvez vocês estejam ajudando aquela grande cauda longa, digamos assim, de artistas a experimentarem o sucesso, mesmo que em determinados nichos. É mais ou menos isso? Exatamente, exatamente. Então, vamos fazer de conta que um artista tem um álbum novo a ser lançado. Antes era muito fácil você vender seu trabalho musical. Como você fazia? Você prensava o seu disco, né? Você tinha um vinil, botava um pôster ali na lojinha de discos. Era a forma, botava na trilha da TV Globo e era isso. Hoje, por dia, sobem 120 mil músicas no Spotify, nas demais DSPs, Deezer, TikTok Music, então 120 mil músicas. Então, e a gente já falou que 50% é de artista independente. Então, para aí para pensar esse imenso oceano azul que a Tabac tem para trabalhar. E o que a Tabac faz? A gente pega desde esse projeto que o artista vai fazer como um todo, qual vai ser a música faixa foco, quanto bota vai ter algum trabalho orgânico, vamos botar mid tráfego, vamos trazer algum collab com o influenciador, como vai ser esse atingimento de marketing como um todo, tanto online e offline, vamos distribuir lambi-lambi pela cidade, vamos fazer colar com a Deezer para botar um artista nosso na Baía de Guanabara fazendo uma Deezer Sessions, então de alguma forma mostrar esse artista mais para o mundo. Além disso, a gente faz parte jurídica também, é muito conhecido já o case do Lovezinho, da Tracy, em que ela fez uma música, a música mais tocada do carnaval. Ela não pediu autorização, tinha um sample, ela bem claro que era uma música, se não me engano, da Demi Lovato. Os detentores da versão original, porque ela não foi atrás dos direitos, fizeram a música derrubada. Então, imagina o tanto de dinheiro que se perdeu porque não foi atrás dos originais dessa música para conseguir liberação. Então, a Tabac faz essa parte de liberação também. Você tem certeza que você não vai ter takedown da sua música no Spotify. E o takedown é justamente quando a música é derrubada por infringir algum tipo de direito autoral. E todo o marketing como um todo. Além disso, a gente vai um pouco além. A gente vê também a questão da distribuição. Eu estou na melhor distribuidora, vale a pena fazer uma que a gente chama numa do it yourself? Não, vamos pelo selo da Tabac. A Tabac também tem seu selo, também tem sua editora, que aí são minúcias maiores da música. Mas é entender a negociação do artista como um todo. Então, cada vez mais se fala se o empresário ainda também é tão existente na carreira da música. Você já vê próprio artista, ninguém fala em marketing musical melhor do que a própria Anitta. Então, ela deixou o empresário dela para trás e hoje que ela pilota de forma magistral tudo que ela faz. Tudo que ela faz vira história. Então, é um mercado também, um mercado musical, que realmente é um mundo totalmente novo, totalmente, como você disse, disruptado aí de alguma forma. E, cara, dado que a gente está falando de futuro, né? Qual é o papel que a inovação, a tecnologia, a inteligência artificial ou outras coisas que a gente está vendo por aí, como blockchain, né? Não precisa falar de todas essas que eu perguntei, mas qual é o papel que essas inovações tecnológicas estão tendo para a carreira de um artista, seja músico ou seja alguém que produza numa pegada mais audiovisual? O que você acha que está impactando e que mais vai impactar daqui para frente? Cara, são muitas discussões. A gente até veio conversando no carro, né, sobre a inteligência artificial. É justo com o ser humano, você, artista, faz sua música, passa a noite ralando, compondo. É justo com o ser humano que o robô passe a criar 1 milhão de músicas por dia? Como é essa discussão hoje? Para entrar nisso, eu vou falar um pouquinho de direito, juro que não vou ser chato. A música é dividida em obra e fonograma. Obra é aquilo que o ser humano cria,
como diz a lei, a criação do espírito, e o fonograma é depois que a gente fixa essa música. Quando você bota ela num disco, quando você cria o fonograma para ser distribuído em nuvem. Então, a obra é a arte que você fez ali, é a melodia com ou sem letra, é uma obra, e o fonograma é quando ela está fixada, é quando ela se torna música. É, é, como a própria lei fala, e isso vale a lei do mundo, do mundo todo, não sei dizer, mas as principais leis de direito autoral, a lei precisa ser criada a obra precisa ser criada por um ser humano. Então, se você escreve no seu prompt do chat GPT, cria para mim uma música funk em homenagem à Garota de Ipanema. Tudo aquilo que vai ser criado, ela não é uma proteção, ela não tem a proteção do direito autoral. Ela é uma música, você pode distribuir, mas você não tem todas aquelas salvaguardas da lei autoral. Por exemplo, você não pode reclamar se alguém utilizar um trecho da sua música. E por aí vai. Então, e aí essa discussão tem repercutido mundo afora. Teve uma decisão bem interessante nos Estados Unidos falando sobre isso. Cara, eu posso, de alguma forma, ter direito autoral sobre a minha música? A decisão foi exatamente essa. Não, você não pode, porque o que o ser humano fez? Ele simplesmente escreveu um prompt. E escrevendo aquele prompt, ele não está fazendo uma arte. Quem fez a arte, a obra, no final do dia, foi a inteligência artificial. Então, ele não teria esse direito. E aí veio uma decisão no tribunal chinês, nenhuma das duas cria jurisprudência, tá? É mais a título de discussão, dizendo que um artista gráfico que estava criando uma bonequinha, uma menina de alguma forma, uma boneca mesmo. E ele queria que a feição dela remetesse a olhos azuis, com feições árabes e por aí vai, que ele entrou tanto no prompt, que o juiz chinês naquela decisão entendeu que por ele estar se dedicando tanto ao prompt, ele acabou sim criando uma obra autoral, criando uma obra, tendo a proteção do direito autoral. Então ele conseguiu a proteção da obra dele, o que para mim não faz muito sentido, porque no final do dia a criação tem que, pelo que a lei diz, tem que ser totalmente do direito autoral. Pegando esse teu exemplo, né? É quase uma questão de o quanto do toque pessoal, o quanto de esforço, o quanto de refinamento, o quanto de mergulho o artista teve naquela obra em especial. Vou fazer um paralelo aqui, por não te preparei para isso, então fica super à vontade. Imagina que eu use uma ferramenta, não uma inteligência artificial, mas uma ferramenta que tenha lá os loops, né, que tem os instrumentos, e eu comecei a compor esses instrumentos entre eles e no final gerei uma obra, gerei uma música, né? Como é que eu calculo a diferença entre o que foi gerado de maneira automatizada versus eu entro num chat GPT, peço para me gerar uma letra, pego aquela letra do chat GPT, jogo no Suno, testo, gero uma primeira versão, não gostei, vou lá, mudo a letra, acerto a métrica, gero uma outra versão, com o resultado que teve ali, jogo, sei lá, numa outra ferramenta, edito, faço um tuning aqui e ali e tal. Pô, que ponto deixou de ser criado pela máquina? Que ponto virou uma obra? Acho que essa é uma discussão, né? Acho que é infindável. Acho que a gente até no podcast a gente não vai Exato. ter tempo para discutir isso. Mas a partir de que ponto, por exemplo, se eu fiz uma obra que é uma colagem de coisas que já existem, existem artistas plásticos que fazem colagens e que são vendidas por centenas de Com a milhares ou proteção do direito milhões, autoral, com a sim. proteção. Por que que na música eu não posso também fazer colagens de bases, de loops, versus usar prompts, editar meu prompt, né? Não sei a resposta, Sim, sim. mas é uma questão a ser trabalhada, né? Não, isso que é o bonito do direito, né? O direito não é matemática, ciência humana, então para nada tem uma resposta 100%. Como todo advogado que está inseguro quanto à resposta, que fala, depende. Mas falando sério aqui, nesse caso eu vejo que é um pouquinho diferente porque você está usando tudo isso como ferramentas para criar a sua obra. Era como se você tivesse paralelamente, vamos lá, uma analogia, usando guitarra e bateria. É você que está fazendo, você que está coordenando os movimentos daquelas ferramentas. Não tem muita diferença do que o DJ já fazia. Então, se você está fazendo colagens de várias músicas, vai ter sua proteção autoral. Você só vai ter que ter lembrado antes de pedir autorização ao detentor da obra original. Porque a lei de direito autoral fala sempre que o que for, que toda autorização que você tem que pedir para criar uma obra nova, para música, para tudo, para literatura e para tudo, é uma orientação anterior à publicação e expressa, ou seja, de forma escrita. Então, se você, no caso, se submeteu ao Suno, submeteu a diversos outros processos, mas teve as autorizações e maciçamente foi uma produção humana,
Eu vejo como se fosse você utilizando de uma banda, vai ter a proteção autoral correta. É mais quando o impedimento da lei, e de novo, isso não isso são 2 casos isolados, que não cria jurisprudência para o Brasil, em que era um cara simplesmente pedindo para a máquina fazer. Porque que é o prompt? Prompt é uma ordem que você manda para uma inteligência artificial para ela criar algo em seu nome. Você dá as instruções, mas não é você que cria. Então, qual o gatilho aí? Qual a resposta correta? Então, para mim, a divisão fica mais ou menos ali. Aonde vai estar sendo efetivamente uma criação do espírito? Mas tudo a gente está falando de conceito subjetivo, não tem a resposta certa. A gente vai voltar a falar de tecnologia, mas eu queria voltar um pouquinho à arte agora. Você está imerso aí ao longo desse tempo, depois do André, né, que também é uma figura fantástica. Vamos com certeza chamar ele em algum momento para conversar aqui. O André te convenceu, você nunca ia imaginar trabalhar, né, com música, apesar de você ter falado lá atrás na Globo que você se apaixonou por entretenimento, depois foi para óleo e gás, né, depois foi para real estate, digamos assim, enfim. Cara, você está há um tempo nesse setor. O que você tem visto do ponto de vista de arte, de tendência, de artistas que estão conseguindo ocupar um espaço? E quando a gente olha para frente, que transformações você acha que a música, e aí tô falando música lato sensu, não tô falando nem na obra, nem no fonograma, tô falando a música lato sensu, que pode não ser só a composição, nem a letra, mas pode ser algo muito maior do que isso, né? O que você tá vendo que tá surgindo aí de bacana? Antes de tudo, um disclaimer, né? Sim, eu sou um pouco louco, né? Saí de uma carreira consolidada de diretor jurídico de infraestrutura para abrir uma startup de música. Foi uma coisa que acabou requerendo muita coragem, mas hoje eu sou muito feliz com o resultado que a gente está atingindo com a Tabac. Já somos 11 pessoas no time. Mas, enfim, crianças, não façam isso em casa. E o que eu tenho visto, cara, é muita coisa legal que tem se criado, assim. E eu, primeiro, como a gente trabalha muito no final do dia, a gente tem um braço de startup, a gente está criando uma ferramenta também de um CRM específico para artista, mas no final do dia a gente presta serviços. Então, a gente presta serviços de alguma forma de assessoria jurídica, mas muito serviço de marketing, né? Então, desde as formas que o marketing tem se vendido, por exemplo, o próprio mídia de tráfego era algo que não existia antes. Então, hoje é muito engraçado como antes você tomava esporro dos seus pais para você estar em rede social. Hoje, meu trabalho é rede social. Então, como chegar nisso, como lidar com essas ferramentas, lidar com o tal do nosso amigo algoritmo, até as nossas novas criações de música. Por exemplo, uma super conquista é ver como a música latina está cada vez conquistando mais espaço. E aí, como essa criação do reggaeton, o que já não existia antes, o que já existia. Como a gente no Brasil não está conseguindo atingir certos picos que a língua espanhola está atingindo. A língua espanhola, acho que é um pouco fácil essa resposta, porque o mercado latino, o público latino, a população latina dos Estados Unidos está cada vez maior, e quando a gente fala da população latina, principalmente a língua é o espanhol, então tem todo esse atingimento ali nos Estados Unidos. Mas é tanta coisa, por exemplo, a gente tem visto de pegada de ESG, você vê as pessoas. Tem um músico fantástico que não tem um braço, brother. Ele consegue tocar segurando a boca um violino. Então, como ali. E isso é arte, isso é pura coisa que sempre existiu? Sempre existiu. Mas o quanto que a tecnologia também está ajudando essas pessoas a se expressarem em formatos de arte. São coisas que a gente vê no dia a dia que impressiona muito. Por exemplo, criatividade, né? Como criar novas coisas, que a gente pergunta muito. Cara, eu preciso de uma agência de marketing, preciso... Tem uma experiência muito legal, a gente tem um projeto que a gente fez na Tabac, de novo, muito focado à diversidade e inclusão, que é o selo da Fundição Progresso, daqui do Rio, o Estúdio Funk, em que eles aceleraram 150 artistas do funk, a Tabac era o berço de distribuição digital, marketing e direito também ajudava de alguma forma. E aí, principalmente pela elaboração de contrato, era liberar contrato, nada mais, não muito mais que isso. Um dos artistas, com uma verba zero, é um garoto, e 150 artistas, quase todos eram de condição de vulnerabilidade social, vindo de comunidade, 12% dos artistas transexuais, então uma puta gama de variedade ali na história. E um desses artistas, ele simplesmente conseguiu um super press release com zero de verba. O que ele fez? Ele falou que quem fizesse a campanha mais criativa com a nova música dele ia ganhar
uma noite de sexo com ele. Então, tipo assim, eu lendo meu jornal no interior do Espírito Santo, saiu lá falando, artista sorteia noite no motel com ele. Então é muito legal ver também como a gente pode usar a criatividade para atingir caminhos novos, formas novas de explorar, e acaba uma equipe gigante que tem muito dinheiro é dificilmente não, pode ter, mas para chegar a uma ideia brilhante como essa, em que você atinge todos os jornais, não é fácil, não é fácil. Então também tá muito pensando ali na criatividade como um todo. E bombou a música? Bombou, o PR bombou, a música bombou, era esperado mais, mas do Estúdio Funk, se eu não me engano, foi a música que atingiu um público maior de todas, assim. E desses 150, como é que tá a carreira de cada um deles? Ou quantos continuaram? Quantos ainda estão aí na luta? É muito legal. Aliás, sábado agora na Fundição até vai ter o novo baile deles. Vale super a pena conhecer. É uma super amplidão. Uma dificuldade que a gente tem às vezes com funk é que se usa muito o que é o explicit, ou seja, a letra explícita, né? Isso acaba impedindo. Por exemplo, hoje a Tabac, ela distribui a sua música, a gente tem um relacionamento muito bom com o TikTok, por exemplo. Então, a sua música sempre vai subir, se você distribui com a Tabac, vai de alguma forma, e se você tiver o ok das editoras, vai subir para a biblioteca comercial do TikTok. Se você tem o explicit ali, de alguma forma, as marcas não vão querer vender a sua música, por exemplo, para criança e por aí vai. Então, tem alguns impedimentos próprios do funk, que acaba impedindo ali um pouco. Mas é bem por aí. Mas eu achei legal a ideia, quase como se você estivesse fazendo uma grande aceleradora de música, né, num setor, que é um setor que a música cresce pra caramba e que atinge, fura muitas bolhas, né? Hoje você tem o funk, não é uma questão apenas de quem está em vulnerabilidade social, comunidades e tal, né? Não, Você com vê certeza. funk do pop ao top, digamos assim, e você está dando oportunidade com um programa desses a 150 artistas a pelo menos tentarem ou explorarem um pouco a chance de fazerem sua arte, terem sucesso. Então, acho que é bacana, existe muito disso no mundo empresarial, né? Quando você faz aceleração de startups, achei bacana a iniciativa. Mas você falou muito, né, da questão da tabaco de diversidade e inclusão. O que que você tem visto, assim, além, óbvio, você contou esse caso, mas o que que você tem visto da música furando bolhas, né? Passando de maneira transversal entre setores? Porque uma das coisas que eu tenho visto muito ultimamente, e acho que a internet acabou reforçando isso, você tem. Antigamente você tinha de um para muitos, né? Você tinha um canhão que a música ou fazia sucesso para todo mundo ou não fazia sucesso. E de uns tempos para cá você tem visto microtribos, né? Então a música faz muito sucesso numa tribo, uma outra faz em outra. Por exemplo, você estava falando de música de língua espanhola. Eu, particularmente, eu tenho pouquíssimo conhecimento de música em língua espanhola, mas outro dia eu estava ouvindo um outro podcast e o cara falando de um artista que parece que é o mais tocado na América Latina, né? E que eu nunca tinha ouvido falar. Mas que parecia que eu era o único que nunca tinha ouvido falar do cara. Então, o que que você tem visto dessas furadas de bolha e como que a tecnologia, as redes sociais têm ajudado nisso? Cara, é muito bacana, né? Eu acho que até hoje, como as pessoas são obrigadas a se policiar mais pelas asneiras que a gente sempre falou, a velha piada do tio do pavê, né? Então, como hoje é muito mais importante a gente estar ligado no que a gente fala, no que a gente publica. E eu acho que, pro bem e pro mal também, o comitê, a crise de cancelamento também é muito séria. Você não pode julgar uma pessoa por uma coisa que ele fez na vida. Mas as pessoas estão sendo cada vez mais julgadas pelos seus comportamentos racistas, preconceituosos. Então, eu acho que sim, isso é uma grande. Um resultado muito bacana das redes sociais. E uma coisa que é legal de falar nesse sentido, pensa na novela das 9, por exemplo. Quando que a música que abre a principal novela da principal rede de televisão brasileira ia ser cantada por duas mulheres pretas. Né? É isso que a gente está vendo agora em Renascer. E vale até trazer, a própria TV Globo bateu na nossa porta da Tabac recentemente falando, cara, e cada vez mais a Tabac tem sendo reconhecido nesse sentido de criar a música como um grande ativo de marketing. É muito difícil você ver as pessoas sabendo utilizar a música como marketing. Por exemplo, recentemente uma campanha da Balduco recriou, enfim, né? Não sei nem se pode usar recriou. Trouxe uma campanha chamada Magia Amarela com a Duda Beat e a Juliette. Cara, era uma cópia, de alguma forma, da campanha incrível que a Emicida fez, do Amarelo, que foi o que mais repercutiu no ano anterior.
de começo, a Bauducco perdeu 20 milhões, que foi só o valor de criar aquela campanha. Então, se você não tem a música sendo respeitada como motivo de marketing ali, você acaba perdendo muito dinheiro. Então, e aí voltando esse case da Tabac, a Globo bateu na nossa porta e falou, vamos criar alguma coisa legal para comemorar o capítulo de Saints Renascer, e por que não fazer com a música? Então, a gente pegou essa música, cantada do Ivan Lins e do parceiro, mas agora sendo cantada pela Xenia France e pela Lued Luna, e a gente criou um remix. Vamos criar uma música nova em cima dessa, criar um novo fonograma. Trouxemos 2 parceiros DJs, botamos essa música pra tocar e a música repercutiu, bombou. Isso a gente nem tá falando de muito mid tráfego, não. Porque a música era tão boa, orgânica, e claro, com o PR da Globo também, que ajuda muito. Então, Ana Maria Braga cantou, o Louro José dançou com a música. Isso tudo é uma saída relativamente simples e barata de trazer a música como ativo de marketing, né? E aí botamos todo o elenco da novela Renascer pra fazer a dancinha e a música repercutiu super bem. Boa. Cara, eu queria pular para uma outra etapa da tua carreira que eu acompanhei lá no início, né? A gente se conheceu um pouco depois disso, mas você foi um dos caras responsáveis por fazer a expansão, digamos assim, do Airbnb, né? De alguma maneira, você foi gerente jurídico do Airbnb. Eu queria que você contasse histórias de quais foram as dificuldades, porque, de novo, é uma transformação. Você falou do Uber, né? Não entrar em carros de estranho. Hoje a gente entra todo dia, e antigamente você ia viajar, você ficava num hotel. Agora você pode, pô, dormir no quarto de uma casa de uma pessoa, num apartamento de uma outra pessoa, né? E que tudo começou de maneira muito experimental, né? O que que você tem de boas histórias dessa época e o que que você aprendeu no Airbnb que talvez hoje você traga para a Atabaque? Cara, recomendo muito a leitura do livro As Upstarts, que é a história do Airbnb e da Uber. Então, foi uma criação incrível do Airbnb, né? Que na verdade eles começaram alugando colchões de ar em Washington, D.C., e isso deu certo. E uma coisa que é muito legal ver é como tanto o Uber quanto o Airbnb, é uma coisa que eu falo muito, os caras quebraram 3 vezes, erraram, né? Eu não gosto de usar a palavra errado antes de dar certo. E hoje são os maiores do mundo aí. Mas o Airbnb eu acho que é muito questão assim como o Uber, é respeitar a economia compartilhada, né? E é mudar a cultura. O que é mais difícil para mim, e o que esses caras conseguiram muito bem, é mudar a cultura de alguma forma. Quando você imaginou que você fosse abrir a sua casa para alugar um quarto que tá lá vago sem ninguém? E o que eu aprendi no Airbnb o quanto que isso trazia histórias mesmo, né? Tipo, casais que foram formados através do Airbnb. E outra coisa que é muito legal, recomendo muito usar, eu sou super usuário do Airbnb, é quando você quer realmente tentar ter aquela experiência de nativo da cidade que você está indo, do lugar que você está indo. No hotel não adianta, é um pouco mais artificial. Claro que tem hotéis e hotéis, com todo tipo, mas o Airbnb em que você vai ter que ir no supermercado, comprar sua própria maçã para o seu café da manhã, botar um sucrilho. Então, o desafio do Airbnb era justamente entender questões de responsabilidade como um todo, e, pô, você está no imóvel de terceiro, então quanto que a propriedade passa a ser sua, não passa, o cara pode visitar, não pode. Então, tudo era muito bem escrito nos termos de uso, ali ficava todas as questões. Tem algumas histórias engraçadas, é como aquele próprio que ficou famoso de um cara foi alugar uma casa para vestir de despedida de solteiro dele, e a dona da casa veio falar que não podia fazer sexo na casa dela, e aí todos os outros, o Tinder, todas as outras grandes marcas se aproveitaram disso numa campanha de marketing gigante, que ficou super interessante. Mas para mim a principal lição do Airbnb e do Uber é como é legal compartilhar. Isso é uma coisa que a gente vê muito com a geração Z, geração X também acompanhou muito isso, no sentido de cada vez estar mais desapegado a ter seu próprio carro, a ter seu próprio apartamento. Então, eu gosto muito dessa ideia da economia compartilhada. E também, cada vez mais, como hoje todo mundo é creator, né? Tipo, eu quero vender, eu quero disponibilizar o meu Airbnb, eu vou na rede social, me torno um influencer, ou como é mais falado agora, é creator, e começa a fazer propaganda sobre isso. É uma coisa que a gente influencia muito também os nossos artistas. Cara, não adianta você querer criar arte para fazer a sua cena. O que o seu público, a sua base de fãs quer ver é a sua realidade. Quem é você tropeçando na rua, você como uma pessoa normal, uma pessoa acessível, abrir caixinha de pergunta. E tem um projeto de uma galera muito legal chamado Flint, que é a primeira pós-graduação brasileira em Creator Economy.
Vale muito a pena entender o trabalho desses caras, tá? Condzilla tá envolvido, o Fiote, irmão do Emicida, o Habib, que é um grande amigo nosso, o Crocas, um publicitário. Então, a ideia é como... E esse curso é voltado para réis mortais, digamos assim. Como todo mundo hoje tem que ser um creator. Como o dentista vai vender o aparelho que ele bota, como o corretor de imóvel vai vender o apartamento que ele está anunciando. Então, é um mundo muito novo a ser explorado, esse digital que a gente vê na Atabaque, né? E cada vez mais tem imensas ferramentas para ajudar na exploração desse mundo novo. Por exemplo, na Atabaque a gente tem alguém só de growth, a gente tem alguém só de BI, já a velha, a máxima que já é velha, né? Data is the new oil. Informação hoje é a coisa que mais vale no mundo. Então, a primeira pessoa que a gente contratou na Atabaque, quando eu e o André fundamos a Atabaque, foi trazer um especialista em inteligência de dados. E a gente tem alguém de mídia e tráfego, mas, claro, a maior parte é marketing, e a maior parte é mulher, para compensar os dois homens aí na sociedade, como dois sócios principais. E é um mundo muito novo a ser explorado, que fala muito do futuro do amanhã. Você vê as revoluções do chat GPT, né? De 6 em 6 meses já é uma coisa. Já estão lendo fotos, já estão criando música, então e aonde vai a história do deepfake, né? Das fake news? Quando que isso vai ser explorado? Hoje no Globo estava falando muito sobre isso, como já está sendo explorado aí nas próximas campanhas políticas. Eles botaram a presidente do México para balançar a bandeira de cabeça para baixo, para falar que ela não respeitava a bandeira. Então, qual o limite disso, né? Cara, você falou de alguns temas legais aqui, eu vou tentar explorar um pouquinho com você. Economia compartilhada, creator. Se eu sou um artista ou alguém que está estudando, tem talento, que quer enveredar por esse caminho, como que você acha que eu vou estar daqui a 3, 5 anos? O que que eu vou estar fazendo? Como é que vai ser meu dia? Como é que vai ser minha criação? O que que eu vou usar de plataforma? Vamos tentar imaginar esse futuro de um creator, né? De alguém que hoje ainda não tem seu espaço, mas que quer ocupar esse espaço. O que que você orientaria? Não adianta só falar, porra, contrata tabaco que a gente vai resolver, porque isso a gente já sabe Contrata que tabaco. mas assim, o que que essa pessoa, esse artista teria que aprender, teria que começar a fazer para ocupar um espaço? Pior que eu acho que a resposta nem é essa mesmo, não. Eu acho que é mostrar a autenticidade, a originalidade do cara. A sua base de fãs quer ver quem você é. E não adianta, brother. Você não usa autenticidade, não vai colar, sabe? As pessoas sentem. Então, se você não mostra a realidade, você não abre a caixinha de perguntas. Já foi a época em que você mostrava só o lado bom da vida. Todo mundo sabe que a rede social, que a vida da pessoa não é só um mar de rosas. Tem dificuldade também. Então, é a questão da autenticidade, mostrar que, tipo, uma mulher, sai sem maquiagem, a dificuldade de achar sei lá, um batom que combine com o tom de pele. Então, a palavra número 1 que cada vez se fala mais é autenticidade, da importância. Não adianta você ter um design criativo que vai criar as artes mais caras do mundo se você não dá a sua cara, você não mostra que aquela é a sua realidade. E outra coisa é alimentar bem a sua base de fãs. É ter a sua base de fãs super pertinho ali de você, respeitar, pedir ajuda. Você cria, por exemplo, um pré-save, que é antes da sua música ser publicada. Se você faz o pré-save, a música entra direto na sua biblioteca da Deezer, do TikTok Music, da sua DSP de preferência. Você tem que passar para esses caras estarem ali junto. Então, a primeira coisa é autenticidade, a segunda é proximidade com essa base de fãs. Respeita essa galera, traz para perto, como eu já falei, abre caixinha de pergunta, eventualmente dá como prêmio que eles possam te conhecer e, claro, né, tudo vale para a vida real e para a vida também da digital. E falando assim de profissões que você acha que vão ser necessárias, né? A gente falou num outro episódio, discutindo muito que grande parte das profissões que vão existir em 2030, né? A gente está aqui em 2024, mas em 2030 são profissões que não existem hoje ainda. Tem várias pesquisas que mostram, até do Institute for the Future, que diz que 85% das atividades ou das profissões que os jovens de hoje vão ter em 2030 ainda nem foram criadas. Dentro da música, a gente falou, por exemplo, aqui não só de creator, mas a gente falou gestão de mídia, gestão, né, de tráfego. O que mais você começa a observar? Você falou, por exemplo, do cara de dados, né, do cientista de dados. Eu li aquele livro que é meio um clássico, que eu imagino que todo mundo da área de música já tenha lido, que é o Hitmaker, né? E ele fala muito assim de como você tenta analisar o que teve sucesso
para tentar replicar aquele sucesso, como que você cria arte combinando sucessos anteriores. Mas voltando para o centro da pergunta, né, porque eu acabei me empolgando. O que que você acha que são atividades futuras que vão surgir nesse mundo da música? Cara, é uma ótima pergunta. Só vou voltar um ponto que você falou da Suno, que eu lembrei do Moises também, que é um aplicativo incrível. O Moises é brasileiro, é de João Pessoa, teve mês que ele foi mais baixado na Apple Store nos Estados Unidos do que o app do Spotify. Então os caras estão gigantes nos Estados Unidos. E lá você grava a sua voz e vamos fazer de conta, eu, Odilon, sou artista, não falo outra língua, falo só português, eu gravo minha voz lá e o Moises consegue botar você cantando um bolero em russo, brother. Então, tipo assim, a exploração de onde vai a questão da música é muito doido. E é as profissões do futuro é, de alguma forma, tentando entender o que, que vai acontecer lá para frente e como criar isso. Uma palavra-chave que a galera tem que estar ligada, que nunca vai deixar de ser necessária, é a criatividade. Né? Como você consegue atingir esses lugares e esses futuros do amanhã sem ser criativo. O próprio Hitmaker fala muito sobre isso. Então, tá muito ligado, tem muita newsletter interessante que sai por aí. Então, tá entendendo o que está acontecendo, tá ligado em tecnologia, dados, BI é um nome metido a besta para inteligência de dados, você ser um bom gestor de mídia e tráfego, cada vez mais, você não pode confiar apenas no orgânico na sua no seu post, no que quer que você cria. Enfim, tem alguns orgânicos, como aquele lá do Fleetwood Mac, que era um cara andando de skate na Califórnia, em que Fleetwood Mac voltou a ser a música, assim. Depois, Dreams do Fleetwood Mac voltou a ser a música por causa de um post isolado de um cara na Califórnia. Mas eu acho que essa galera aqui tá muito ligada a dados, gestor de mídia e tráfego é uma coisa que cada vez mais é necessário. Na Tabac a gente tem procurado muito. Quando abre vaga é difícil encontrar alguém, então é uma necessidade do mercado. E cada vez mais você tentar ir para o que não é operacional e que é criativo. O que mais faz mais sentido, que é difícil uma máquina acabar substituindo, né? O Suno já cria música, o próprio Moises já cria música. Outra ferramenta muito legal também, que cada vez mais está sendo utilizada mundo afora, depois que você grava a primeira versão da música, um artista grava, tem necessidade ali nas fases de finalização de música de você mexer na voz. Então, tem alguns aplicativos hoje, as próprias grandes estrelas do funk, não precisam voltar para o estúdio. O próprio aplicativo já gravou a música dele e já bota no tom necessário para aquela música ficar perfeita. Então, essa é outra criação aí, meio que fora da caixinha, né? Difícil entender. A gente que nasceu há mais tempo. E essa galera nativo digital, para eles é super normal. Essa que é uma das grandes dúvidas que eu tenho, né, uma frustração enorme é que, assim, eu sou apaixonado por música, mas eu acabei, por circunstâncias ou por falta de talento, nunca aprendendo de maneira, eh, com mais qualidade a tocar um instrumento, por exemplo. Eu curto muito música, pô, ouço vários gêneros, estou sempre ali buscando novidade, não sou o cara de um gênero só, então do funk ao sertanejo, do clássico ao pop, eu tô sempre ali, vendo o que que tem de bacana acontecendo, né, as tendências e tal. Será que eu vou poder realizar meu sonho de ser um cara também com alguma carreira na música, usando plataformas, inteligências, ferramentas, acertando a minha voz, o tom da minha voz, cantar não necessariamente um bolero em russo, mas apenas com criatividade e sabendo mexer, nessas ferramentas? O Moises já faz muito disso, né? É o que eu falei aqui. Tocar instrumento, ainda no final do dia você pode até sentir como se fosse seu, mas é a inteligência artificial que está fazendo mais no final do dia. Mas cada vez mais é realmente assustador o que a gente vê, né? No chat GPT e todas as outras ferramentas de inteligência artificial têm propagado por aí. Só vou ter que resolver a questão do direito autoral, né, porque por enquanto Exato. ainda não é. Mas por mais que tenha plataforma, eu acredito que eu não vou conseguir ser afinado nunca. Mas se a gente voltar, àquela questão, né, que eu te perguntei do tendências, agora do ponto de vista mais artístico mesmo, né, você falou muito da questão de como que um artista se posiciona, a questão da autenticidade, a questão de ser ele mesmo, de mostrar seu dia a dia, né, de abrir esses canais de interação. A gente falou muito também de poder produzir música usando
ferramentas, mas assim, tipos de música, né? A gente teve ao longo da história aquelas músicas que faziam sucesso em determinadas eras, né? Então a gente teve lá a música clássica, e aí passa-se o tempo, sei lá, de repente teve a era do jazz, depois o rock and roll surgindo, depois a gente viu aquela música mais pop vindo, e aí tem as músicas que estão sempre ali na fronteira, como o rock and roll que eu já citei, o funk. Você consegue desenhar aí ou tentar ver para onde a música está indo? É o quê? A mistura de gêneros? São gêneros novos que vão surgir? Tem algum gênero novo que está surgindo, que você acha que pode ser uma boa aposta, mas que a grande massa ainda não conhece? Eu não sei, cara, é uma pergunta que eu sei que é difícil, mas se você pudesse apostar em algum gênero que vai continuar se consolidando ou que vai aparecer aí, o que que você falaria? Uma coisa que é muito legal é ver como a regionalização da música está cada vez mais forte. No próprio Brasil, o pagodão baiano da Bahia é uma realidade hoje. Ana Castela, com esse todo o agronejo que trouxe, tá sempre lá nos top charts. A gente já falou nos Estados Unidos a latinidade como um todo. Então, e hoje se fala muito o rock morreu, o rock não vende mais. Cara, se você é uma boa banda de rock, não vai adiantar você cantar sertanejo. É o que a gente falou muito aqui da autenticidade. Se tiver um bom projeto, tiver um bom produtor musical, vai conseguir emplacar de alguma forma. A gente ficou um tempo aí, desde o B-Rock dos anos 80, com dificuldade de aparecer coisa boa, né? E veio Los Hermanos, que era uma coisa que se falasse o que Los Hermanos cantava, ninguém acreditaria. Então, é uma realidade nova. Então, o primeiro ponto é você clichê aqui falar é acreditar na autenticidade, é acreditar na sua própria realidade. O que a gente vê no mundo, o K-pop, né, tá gigante, era uma coisa que não se esperava muito. Ano passado foi a primeira vez desde muito tempo em que vinil passou a vender mais do que CDs. E dos 20 vinis mais vendidos no mundo, nada mais que 19 eram de K-pop. 19 era vindo era como K-pop, só claro, Super Taylor Swift aí conseguiu emplacar o dela também nessa lista de 20. Então, o que a gente vê também, e aí migrar um pouquinho para política, né? Falando em amanhã, o que a gente precisa ver é investimento. Investimento em cultura. Olha a própria Coreia do Sul, em que começou a investir em cultura, conseguiu o Oscar de melhor filme com Parasita. Tá ganhando uma grana gigante com K-pop, BTS e outros grupos de K-pop. E aí é o que se fala, né? Tem muito papo, às vezes, de falar que cultura é mamar na teta, cultura não é coisa séria. Cara, a indústria criativa é responsável por mais de 3% do PIB brasileiro. Então, a indústria criativa ela gera mais dinheiro, gera mais empregos do que toda a indústria automotiva no Brasil. E se você olhar o tanto de incentivo que tem para a indústria automotiva no Brasil, é uma loucura. Então, eu acho que a primeira coisa é respeitar a indústria criativa como um grande fonte de investimento mesmo, sabe? E cada vez mais a gente está vendo, né? Você é um super financeiro aí, a gente está vendo novas formas de investir também no mundo da música. Então, por exemplo, a compra de catálogos, cada vez se compra mais catálogos. Veio um papo agora que o catálogo do Queen, que ficou muito mais relevante depois do filme, seria vendido por 1 bilhão de euros ou dólares, enfim, 1 bilhão de euros ou dólares que seja, sabe? Então, o que uma Hearst, uma Stream está fazendo? São fintechs relacionadas, não sei nem se classificam como fintechs, mas enfim, são startups relacionadas a novas formas de investir dinheiro em que você compra o direito, que todo o direito que vai ser todo royalty digital, né? Depende lá da rubrica que ela comprou, que vai todo o rendimento que vai vir dessa música. E o legal, não adianta você comprar, você tem que de alguma forma investir também no marketing dessa música. Então, na Atabaque a gente já foi convidado para fazer um projeto assim com a Hearst. Não adianta você só comprar o catálogo do Toquinho, você tem que botar marketing em cima. Para quê? Para isso gerar mais dinheiro, para você recolher mais dinheiro no final do dia. Então, a música também tem esse aspecto de novas formas de ganhar dinheiro, não só novas formas de produção no final do dia, né? E o legal de trabalhar numa startup de música é que cada dia é um leão novo que a gente está enfrentando ali. Uma forma, então, por mais que no dia a dia seja muito atrair artistas para a gente fazer o marketing e a questão jurídica de alguma forma, a gente hoje está criando um CRM voltado para artistas e selos independentes, que é uma
plataforma altamente escalável que ainda não existe em nenhum lugar do mundo. A gente já recebeu um aporte do César do Porto Digital recentemente, que a gente está muito feliz com isso. Então, é todo dia entender que o seu negócio é um novo negócio. Bate Globo na sua porta e fala, cara, como a gente vai fazer uma bagunça com o capítulo 100 de Renascer? A gente fez a supervisão musical do filme do Claudinho Bochecha, que é uma parte, acaba sendo mais revisão contratual. Então, é muito interessante. É muito... Você não pode esperar rotina numa startup, né? Cara, você falou essa questão de novas formas de investir dinheiro, né? Eu, particularmente, andei até experimentando, até na própria Hearst, né? Tinha lá uma operação que era basicamente comprar um catálogo, um conjunto de músicas de um artista. Achei interessante, porque era até numa época que os juros brasileiros tinham dado aquela queda abrupta, estava ali na faixa de 2 a 3%, e prometia um pagamento bem legal, assim, para considerar que era uma música, um conjunto de músicas que tinham um certo histórico, que tinham uma aplicabilidade. Eu olhei e falei, cara, isso aqui pode fazer sentido. E basicamente você faz um aporte e todo mês você vê lá quanto que foi usado e os pagamentos são feitos. Isso aqui não é recomendação de investimento, tá? A gente está só contando um caso, mas que existem outras plataformas que você pode, de alguma maneira, distribuir isso. Porque, por exemplo, eu não vou ter 1 bilhão para comprar de dólares ou euros ou reais que sejam para comprar o catálogo do Queen. Mas se isso de alguma maneira for distribuído entre milhares ou dezenas de milhares de investidores, talvez cada um de nós possa, por intermédio de uma fintech, de uma empresa de tecnologia, investir um pouquinho, tokenizar de alguma maneira esse catálogo, e cada vez que aquelas músicas forem utilizadas, eu ganhar via contratos inteligentes, blockchain, ou mesmo uma gestão bem feita em cima disso, o meu quinhão desse investimento. Você acha que isso viabiliza o surgimento de novos artistas, ou é algo que está muito direcionado hoje em dia a grandes nomes, como você citou o Queen, você também citou o Toquinho, mas como que você vê isso sendo aplicado para estrelas em ascensão ou estrelas que ainda não apareceram? São estrelas do amanhã, digamos assim. A gente tem visto algumas startups desenhar nesse sentido é, é uma saída, né? Seja através de até mais simples que isso. Vamos falar de um crowdfunding simples. O próprio Queremos aqui, que a gente falou sobre ele mais cedo, começou porque uma galera queria trazer alguns shows para o Brasil que não vinham. Então, tipo, cara, por que não? A gente cria um coletivo, bota cada um, paga o seu ingresso antecipado, e se conseguir, a gente vai usar esse dinheiro para pagar a viagem dos artistas e o resto é lucro. Se não conseguir, eu devolvo seu dinheiro. Então, novas formas de viabilizar projetos, de viabilizar ações, cada vez é mais visto. A gente tem visto muita startup legal no Brasil, o próprio Moises, né? Porra, tem o aplicativo mais distribuído, mais baixado do que um Spotify nos Estados Unidos, é um golaço. E há outros startups, por exemplo, como se fosse um Uber tentando ligar os pequenos compositores aos grandes intérpretes, que muito intérprete tem dificuldade de buscar música. Então, por que não você buscar ali pela internet de alguma forma também? Então, novas formas de monetização são constantes. A própria Cardano já bateu na porta lá da WhatsApp para a gente pensar até como atingir a sua base de fãs de forma mais conseguir os leads da base de fãs e distribuir isso de alguma forma, informação para eles de alguma forma no final do dia. A própria Simpla, a gente está com um projeto também para entender como utilizar os dados de show, porque no final do dia, a Simpla, uma etiqueteira, o que ela tem de mais rico ali? É todos os leads que ela tem. Ela sabe qual o perfil do cara de Itaim Bibi que quer ver um show caro. Então, conseguir esses leads de forma determinada e segmentada, essa é a palavra, é o grande pote do tesouro no final do dia. Cara, a gente voltou em cima do tema de dados, né? E você começou falando de investir em dados, você falou data é o novo óleo, novo petróleo. Eu até critico um pouco essa frase, porque quanto mais você usa o petróleo, menos petróleo você vai ter, e quanto mais você usa dados, Verdade. mais inteligência você pode gerar. Então, dados são uma nova riqueza, que quanto mais você usa, mais você tem. Então seria talvez uma energia renovável aí Bom para uma ponto. Parar de transição, usar essa, vou mudar. pra uma transição energética, digamos Energia assim. eólica. Mas hoje, o quanto que a Atabaque está trabalhando, está preparada ou tem visto esse tipo de iniciativa mesmo, de olhar o que funcionou num determinado setor, região, para um determinado artista, para poder usar esse dado para orientar uma produção futura daquele artista e
o outro lado, como é que os artistas recebem isso? Porque eu fico imaginando, assim, posso até ser uma visão meio equivocada minha, mas o artista muitas vezes, não estou falando todos, mas falando uma boa parte, ele quer criar, ele quer ser o talento livre, né? Ele não quer ninguém dizendo ali para ele, faz assim, faz assado, porque assim você vai ter mais chance de fazer sucesso. Como que os novos artistas que cresceram nesse mundo muito metrificado estão vendo esse uso dos dados? Ou seja, agora de novo, né, reforçando a pergunta, como que a Tabac está usando dados para extrair essa inteligência e como que os artistas estão vendo o uso desses dados para sua própria produção? A cultura é muito movida pela intuição, no final do dia. E os dados é a forma de você objetivar a sua intuição, porque tem certos dados, por exemplo, os próprios Spotify for Artists, Deezer Backstage ou outras fora das DSPs, como um Chartmetric da vida, mostra onde sua música está tocando mais. Então, certos dados são muito óbvios, assim. Cara, se lugar que normalmente é São Paulo, onde a música mais toca, muito pela densidade populacional, mas se a minha música tá tocando muito Curitiba, é óbvio que amanhã eu tenho que levar um show para lá. Então, ela dá certas métricas, certos KPIs que tornam as coisas muito óbvias para o artista. Então, por mais que ele, sou avesso a dados, vou acreditar na minha arte, tem algumas coisas que não tem como fugir. Então, a gente utiliza muito isso até para entender medir tráfego, né? É sobre dados no final do dia, a quem eu atinjo, como eu atinjo, qual é a faixa etária que está ouvindo mais o meu artista de pop, se é mais homem, mais mulher, e eu uso isso para direcionar para onde vai esse anúncio e capturar novos leads nesse sentido. A gente usa muito também, como eu já falei, a base de fãs que faz o pré-save dessa pessoa. Ele vai receber um marquee, ele vai receber de alguma forma, ser impactado pela arte pela arte desse cara, que a Tabac de alguma forma vai ali tentar trazer no gatilho. E são muitas fontes de dados. Até por isso que a gente teve ideia de dentro de casa fazer essa plataforma, esse CRM. Tudo que a gente fazia de forma manual, agora a gente vai automatizar. E tendo o apoio, o suporte de tecnologia do César, que para mim é o grande aí do Brasil, o Porto Digital, a gente está muito, muito satisfeito. Só, Começamos os trabalhos em julho. só para o pessoal entender, né? Você falou César, nós conhecemos César e tal, mas não é uma pessoa. César é o Porto Digital lá em Recife, né, Pernambuco, que tem uma história incrível na inovação brasileira. Não é de hoje, é de décadas. Então, se você puder falar um pouquinho do César, e depois eu vou voltar a te provocar, não esquece. Você falou muito do uso de dados para obra pronta já, para a música já estava pronta, vou ver onde está tocando, onde eu vou levar o show, mas eu quero também saber para novas É. produções. Mas fala primeiro do César, depois eu Bom, volto a essa provocação para a gente não esquecer. nossos amigos do César aí, coincidências, coincidência. A primeira aula que eu e André tivemos quando a gente se conheceu no MBA foi justamente do Silvio Meira, que é o grande cara do César lá. E é o que se chama do novo Vale do Silício brasileiro, assim. Lá eles trazem, de alguma forma, eles conseguem colocar um aporte mesmo na sua tecnologia para fazer aquilo virar realidade e com um braço de tecnologia que toda startup quer ter. A gente foge de uma fábrica de software aí no final do dia e vai usar os devs, né, os desenvolvedores dessa galera. Com relação à sua pergunta, eu vou fazer também dar uma de velho aqui, a parte boa e a parte ruim. É muito complicado quando você começa a usar muitos dados também para padronizar, quase pasteurizar a sua música. Hoje, a música, basicamente, ela tem que chegar no refrão em 20 segundos. Por quê? Porque tu vai estar ali no TikTok e a galera, se ela não achar que a música é animada no começo, vai passar muito rápido. Então, o Faroeste Caboclo do Legião Urbana dificilmente ia fazer sucesso hoje. Por quê? Porque a galera é acostumada com o scroll infinito, digamos assim. Então, se aquilo não pega ele nos primeiros 6 segundos, o nativo digital já vai mudar aquela música e ela vai perder espaço. Então, tem os dados que vêm para bem e os dados que acabam pasteurizando um trabalho. Então, sim, é utilizado para produção. A gente tem visto que os 30 segundos ali são importantes que chegue logo de alguma forma. E se a pessoa passa rápido a sua música no Spotify ou na Deezer, você acaba pegando uma coisa que é ruim, um dado que é ruim para sua música, que é o chamado skip rate, que é quantas vezes a sua música foi passada, né, pulada, skipped.
foi pulada ali e isso acaba gerando um certo prejuízo para você. Quanto mais alto essa skip rate, em tese, menos sua música está sendo querida ou não está sendo atingida, ou não está atingindo a base de fãs correta que deveria estar atingindo. E é tudo, isso tudo através de dados. Mas sim, a gente utiliza o que está ouvindo muito e tem algumas experiências muito curiosas, assim. Por exemplo, a primeira vez que a Tabac conseguiu botar uma música no top 1, ela lançou através do Sua Música, que é uma DSP do Nordeste, em que a gente botou o EP lá do Felipe Amorim, que foi o primeiro que a gente conseguiu, um artista grande do piseiro brasileiro, que é o grande case da Tabac. A gente botou um EP lá, numas músicas que não botou muito dinheiro, e ao mesmo tempo a gente fez um clipe de quase R$ 1 milhão para uma outra música com um artista famoso, que a gente achou que essa grande aposta do Felipe. Essa música que tinha o clipe não avançou tanto, e a sexta música do EP do Sua Música começou a bombar no Sua Música, a gente acompanhando todos os meios em que a música tá, então a gente viu que aquela música estava fazendo muito sucesso, o que a gente fez? Jogou no Spotify correndo, mas como você vai jogar no Spotify correndo? Porque a coisa mais importante é o chamado pitching, que é como você vende a sua música para as DSPs. E esse é um grande parte do trabalho da Tabac. Só que a música já estava crescendo tanto sozinha que a gente fez o que? Ao invés de fazer um marketing de pré-planejamento, o pré-planejamento da música, da distribuição, a gente lançou a música lá e trabalha muito na sustentação dela. É a música que estoura sozinha. E, de fato, se tornou o primeiro top 1 do Felipe Amorim, que é o No Ouvidinho. Cara, esse negócio do pitch, eu achei que era só você pegar, produzir uma boa música que tinha chance ali de ser sucesso, de pegar, das pessoas curtirem e colocar nas plataformas. Então não é assim, tem toda uma Não. ciência de como colocar. E não só ciência, né? Uma ciência, uma arte, uma diplomacia, uma negociação. Pô, tu não vai contar esse segredo aqui pra gente, ou vai? Não, é o planejamento de marketing, é o principal que a gente faz lá. Você tem que subir. A melhor dos tempos é que você suba com a máxima antecedência possível, mas no mínimo 21 dias antes dela entrar efetivamente no que a gente chama de lojas, que são as DSPs, e normalmente as músicas entram, isso não é uma regra geral, mas normalmente entram na meia-noite da quinta para sexta. Então, 21 dias antes dessa quinta para sexta, você tem que ter feito o pitching da sua música. O que é o pitching da sua música? Uma pequena propaganda mesmo, uma pequena descrição, como se fosse seu pitching mesmo de uma startup, em que você fala, esse é o grande sucesso, essa é a faixa foco do novo álbum do Felipe Amorim, que conta com a participação de Zé Felipe, a agência Tabac vai colocar R$ 10 mil de mídia e tráfego, porque a gente acredita muito, e essa é a faixa foco do álbum. Então, inclusive, a gente, se for subir no Spotify, a gente recomenda para as playlists Flora e Sal. Então já ajuda o editor, pensa, são 120 músicas por dia que sobem. Então, você meio que dá o caminho das pedras para o editor do Spotify, a galera da curadoria lá que vai fazer as playlists, entender, uma agência que eu confio, que é a Tabac, está acreditando. Então, eu vou acreditar também, já vou jogar logo no Novidades da Semana, que é a playlist mais disputada do Spotify, que é justamente, ela se renova toda meia-noite de quinta para sexta, que é onde todo mundo quer estar, que lança uma nova música. Cara, eu vou usar no corte essa que você falou que o Faroeste Caboclo não faria mais sucesso hoje exatamente por conta dessa mudança no consumo de música. E gostei muito, cara, dessa análise, né, de que se a gente se basear só nos dados para fazer música nova, a gente vai cortar totalmente a capacidade de surpreender e de inovar, porque você vai repasteurizar, digamos assim, né, vai sempre refatorar aquilo que funcionou. Então, é um pouquinho nos dados, um pouquinho no talento, um pouquinho nos dados, um pouquinho na intuição, um pouquinho nos dados, um pouquinho no vamos arriscar. É isso? Exato, é ver os dados como um amigo, uma nova ferramenta, mas não adianta você fazer o que está todo mundo fazendo. Como a gente falou, se não tem autenticidade, brother, você vai ficar no meio do caminho. Mas sim, não estou falando que a gente tem que esquecer os dados, não, de jeito nenhum, ao contrário. Tanto que a gente acredita tanto em dados e dá toda. Para cada artista que entra na Tabac, ele tem um dashboard para entender como a música dele está indo, como a campanha dele de mídia e tráfego está indo, e isso tudo é geração de dados no final do dia. Então é para entender o público que ele está atingindo, como eu falo mais nas minhas redes com esse artista, que tipo de música está sendo mais, o meu artista, o meu público está gostando mais de ouvir, por aí vai. Então vamos lá. Agora, você falou do Felipe Amorim. Quem mais está com a Atabaque? E quem mais você acha que a gente tem que prestar atenção
que tá com a Atabaque e vai bombar ainda? Legal, a gente assinou recentemente com o Jota Quest, foi um super banda um super acerto pra gente. Estamos lançando a segunda parte do EP De Volta ao Novo. E a gente acredita muito na Atabaque e em futuros talentos, assim. Ouçam Yuna Falcão, uma mulher fora do eixo Rio-São Paulo, preta, que faz uma arte deslumbrante. Eu sou muito fã da Yuna. A gente está acelerando muitos selos também. O Condzilla está com a gente está acelerando todos os principais artistas lá, fazendo todo o marketing deles. Via selo Condzilla, o selo da K2L, da Urban, tá com muita coisa legal também. E eu sou muito apaixonado, né? Falam que depois dos 26 anos, as pessoas não ouvem mais música nova. As pessoas ouvem só aquelas músicas que elas já ouviam antes. Eu sou totalmente avesso a isso, então tô sempre correndo atrás. Outro selo muito legal carioca que a gente ensinou agora foi a Joint. Ouçam Bia B, que é uma mulher também, preta. A gente lançou agora a música Água na Boca, que tá linda. E a gente trabalha com muito artista que foge ao óbvio. Carlos do Complexo, que é um cara que veio do Complexo do Alemão, começou em situação de dificuldade, hoje tá lançando muita coisa legal. Então a gente tenta muito fugir do óbvio e é uma coisa... A Atabaque também ela atua muito na curadoria dos grandes eventos de inovação, principalmente relacionado à música. A gente tá botando a mesa no Renovation Week, vamos fazer uma oficina lá. Ano passado a gente palestrou no Hacktown, fomos startup selecionada para o Rio to See. Eu palestrei semana retrasada na SX, que é uma feira de inovação do Espírito Santo, falando sobre criação de conteúdo e como o streaming musical revolucionou as redes sociais. E, por mais que a gente não seja uma edtech, é tentar muito provocar o que está acontecendo de legal. E fugindo aí sempre do eixo Rio-São Paulo, né? Tipo, o cara que canta, o cara heterossexual, branco, que canta sobre a vida dele em São Paulo. Não, a história é mostrar que o Brasil é continental, muito maior que isso, e tem muita coisa legal para ser explorada por aí. Boa. Cara, a gente tá encaminhando aqui pro final. Claro que eu queria ficar falando sobre música, sobre artistas, sobre novidades, sobre tendências, mas até pra gente deixar um gostinho de quero mais pra quem acompanha a gente, queria que você ajudasse a fechar um pouco nessa ideia de que futuros são esses que a gente pode esperar da música, do direito musical, de redes sociais, de inteligência artificial, de vários desses temas que a gente falou aqui. Cara, tentar resumir numa frase, numa palavra, numa aposta que o Odilon tem para o futuro. Essa é braba, hein? Essa eu não me preparei, não. Mas vamos lá, voltando ao que eu falei, vai fazer uso sim dos dados, vai fazer uso sim das novas formas de se comunicar, mas se apegue, o que a gente via nos filmes da Disney, se apegue à sua autenticidade, acredite na sua verdade, acredite no seu sonho e faça aquilo que você não acredita. Quando você posta algo que não é real, o seu público vê. Então isso é muito óbvio pra gente. E é difícil dar esse recado às vezes, né? Porque o que você faz nos bastidores é muito mais interessante do que aquilo que você se pinta, se maquia e se joga pra aparecer na rede social. Então a palavra pra mim segue sendo criatividade e autenticidade. Isso aí, galera. Então, vamos aqui finalizando. Não mais um episódio, mas o episódio de Os Futuros do Amanhã com Odilon Borges. Foi um papo super bacana sobre futuro da música, do direito, da inteligência artificial, de várias áreas que estão impactando o nosso mundo. Queria agradecer de novo, Odilon. Espero que a gente venha falar com o André também, que é cofundador, né, e teu sócio na Atabaque. Odilon é um dos fundadores da Atabaque, uma empresa que está transformando aí o mundo da música e dando oportunidade para dezenas, milhares de artistas fora do eixo, fora dos grandes padrões, mas que estão criando nesse mundo, nesse Brasil cada vez mais continental e que não dizer, né, também do mundo, a música brasileira, a música nacional, a arte nacional, mundo afora. Então, Odilon, obrigado aí por esse papo e vamos continuar sempre nossos Imagina. papos, que é sempre muito bacana. Obrigado, Orlean. Obrigado aí, galera da equipe. Foi um prazer. E bora seguir a Atabaque. No Instagram a gente está como atabaque.biz. Fiquem super à vontade para me seguir lá também. Eu sou o Odilon Borges. No Instagram eu tô como Odilon Borg, sem o S no final. Obrigado, galera. Valeu!